Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tô aqui hoje para fazer o vídeo da primeira parte da aula dessa semana, que é sobre destilação, né? A primeira operação unitária que a gente está estudando aqui no nosso curso, e depois de toda aquela introdução sobre equilíbrio, sobre diagramas de equilíbrio, sobre mistura de fases e mistura de componentes, no caso, 2 componentes, essa é a continuidade daquele assunto inicial da nossa disciplina, tá? Então, eu vim aqui nessa primeira parte da aula para, depois de ter apresentado para vocês a coluna de destilação e algumas de suas principais características, a gente vai começar a entrar na fase de cálculos, tá bom? Bom, então, sobre destilação, a gente estava falando de destilação fracionada. Na destilação fracionada, então, vocês lembram lá, né? A gente tem operação com vaporizações e condensações sucessivas, tá? Lembram dos esquemas que eu mostrei, dos vídeos que eu passei para vocês? Em cada um dos pratos, em cada um dos estágios de equilíbrio dentro da coluna de destilação, a gente tem vaporização acontecendo e condensação também. Tá? A gente tem o mais volátil tendendo a ir em maior quantidade da fase líquida para a fase vapor, enquanto o menos volátil tende a passar da fase vapor para a fase líquida. E assim a gente vai conseguindo separar, refinar, concentrar uma substância numa das fases em relação à outra. Tá? Isso acontece então no equipamento chamado coluna de fracionamento, que pode ser preenchida com pratos ou outro tipo de material de enchimento. Tá? Normalmente, a alimentação acontece em um ponto intermediário da coluna, tá? Nos esquemas, a gente representa a corrente de alimentação bem no meio da nossa caixinha que representa a coluna de destilação. O líquido, a vazão da corrente líquida é descendente na coluna, enquanto a vazão da corrente vapor é ascendente pela coluna. Certo? O que acontece, então, é um escoamento cruzado das fases em contracorrente, ou seja, enquanto o líquido está descendo pela coluna, o vapor está subindo pela coluna. E esses dois esquemas, então, representam uma coluna preenchida com um recheio qualquer, que eu não sei qual é, e as fases aqui em contato dentro dela. O segundo esquema representa uma coluna, de destilação com pratos, tendo pratos como estágios de equilíbrio, tá? Então, cada risquinho desse me representa um prato, essa é a coluna com um número aí de pratos dentro dela, a alimentação esquematizada como ocorrendo mais ou menos no meio da coluna, e no topo eu tiro o meu composto chamado de destilado, né, o meu produto de topo, que eu chamo de destilado, e no fundo da coluna, na base da coluna, eu tenho chamado produto de fundo. Tá? É impossível a gente conseguir 100% de um componente em relação ao outro nas correntes. Então, o que eu tenho no meu produto destilado, no meu produto de topo, é uma mistura de 2 componentes, sendo que essa mistura é mais rica no mais volátil. Enquanto aqui na base eu tenho uma mistura de 2 componentes, sendo que essa mistura é mais rica no menos volátil. Tá? Outra coisa importante da gente conhecer e estudar na coluna de destilação é que ambas as fases, ambas as correntes de produto, seja de topo ou de fundo, são coletadas na fase líquida. Tá? O vapor sobe ascendentemente pela coluna e é uma corrente de vapor que sai aqui no topo da coluna. Mas antes de ser coletada, ela passa por essa corrente de vapor passa por um condensador, onde ela troca calor com outro fluido a ponto de se condensar, de mudar de fase. Ela está na fase vapor e ela passa para a fase líquida, assim o destilado é coletado na fase líquida. É uma corrente líquida, rica no componente mais volátil. E aqui embaixo a gente tem também uma corrente líquida, porque o líquido descende pela coluna, rica no componente menos volátil.
Bom, o que acontece então em processos de destilação fracionada é a condensação desse produto de topo, tá? Dessa mistura que chega até o topo da coluna rica no componente mais volátil. Lá no topo da coluna pode acontecer a condensação total ou parcial desse vapor de topo. E depois de condensada, quando já em fase líquida, parte dessa corrente retorna, pode até toda essa corrente retornar, a gente vai chegar nisso nas próximas aulas, retorna para a coluna, tá bom? Vejam no esquema aqui anterior que a gente tinha um equipamento, um círculo, um símbolo que representa o condensador, o trocador de calor que condensa essa mistura na forma vapor, e parte dela eu coleto como destilado e parte dela retorna para a coluna na fase líquida. Certo? O tempo todo, em todos os estágios da coluna, eu preciso ter líquido e vapor em contato para acontecer a troca, para acontecer a transferência de massa e o refinamento e a separação desses componentes. Então, da onde vem o líquido que vai para o topo da coluna para poder descender entre os estágios, pelos estágios? Vem da própria corrente vapor que se condensou no condensador e é o meu destilado. Parte dele retorna para a coluna e parte é coletado como produto. Durante sua descida, o líquido troca massa com o vapor ascendente, que é enriquecido com os produtos mais voláteis, ou o produto, tá? Nós vamos estudar sempre aqui misturas binárias, dois componentes, um mais volátil do que o outro. Para aumentar a eficiência do transporte de massa, esse líquido tem seu tempo de residência aumentado pela presença de pratos ou recheios. Tá? Se a coluna fosse vazia, o vapor subiria de uma vez só, né? Todo o vapor gerado aqui no meu fervedor, subiria de uma vez só, e o líquido que eu condensei lá no topo da coluna e mando de volta também desceria de uma vez só, pelo meio da coluna, com caminhos preferenciais, sem ocupar todo o espaço. O que a gente quer fazer com essas correntes é mantê-las da melhor maneira possível em contato. Tá? Então, os estágios e os pratos fazem isso, melhoram e aumentam a permanência dessas correntes na coluna e o contato entre si para favorecer a transferência de massa. Certo? Agora, para a questão de nomenclatura, eu preciso apresentar para vocês os nomes em que a gente divide essa coluna, tá? Bom, a alimentação, de maneira geral, esquematicamente, acontece no meio da coluna. Então, eu posso dividir a minha coluna em duas regiões bem distintas. A região que está acima da corrente de alimentação, que recebe o nome de zona de retificação, e a região que está abaixo da alimentação, tá? Que recebe o nome de zona de esgotamento, zona de retificação e zona de esgotamento. O tempo todo daqui para frente a gente vai falar sobre essas zonas, vai se referir a essas regiões, porque nós vamos precisar tratar matematicamente separadamente essas duas regiões antes de juntá-las para fazer cálculos de coluna de destilação, tá? E outra coisa importante também que a gente faz para poder resolver matematicamente esses problemas é numerar os estágios de equilíbrio. Então, os estágios de equilíbrio serão numerados. A gente vai chamar de 1 a n quantos estágios eu tiver. Tá? Estágio 1, 2, 3, 4, 5 de equilíbrio para poder fazer o processo desejado. Tudo bem? Então, o importante da gente observar aqui é região acima da alimentação, recebe o nome de zona de retificação. Região abaixo da alimentação, recebe o nome de zona de esgotamento. Reparem que aqui na região abaixo da alimentação, na parte inferior da coluna, a gente tem o refervedor, da onde vai sair a fase líquida, o produto de fundo da nossa separação, e lá no topo da coluna de destilação tem tudo que envolve a região de retificação, o condensador e bombas para desvio aí das correntes. A gente já vai falar sobre isso de uma maneira mais específica. Por quê? Porque lá no topo a gente precisa estudar e conhecer com detalhes o que está acontecendo na região de retificação. E aí, isso pode ser dividido, pode ser chamado de duas maneiras. Eu posso ter lá no topo um condensador chamado de condensador total ou um condensador que eu vou classificar como condensador parcial, tá?
que acontece em cada um desses casos, e a gente precisa saber por causa da determinação do número de estágios de equilíbrio, que é o que eu quero saber quantos estágios eu preciso para separar a minha corrente aí de alimentação, que é uma mistura de componentes. Então, eu tenho a região da retificação só esquematizada aqui, tá? Isso aqui é uma coluna toda, a alimentação aconteceu por aqui, embaixo tem esgotamento, em cima a retificação, e aqui só estou representando a retificação. Então, na região de retificação, a corrente líquida está vindo descendente, olha só, essa corrente que sai daqui é a minha corrente LN, uma vez que N é esse estágio de equilíbrio aqui, um N qualquer, eu não sei se eu estou me referindo ao estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 10, tá? É o enésimo estágio. Então, a corrente de vapor gerada aqui no topo da minha coluna, ela entra no condensador e, no caso do condensador total, ela muda de fase totalmente. Toda essa corrente vapor perde calor, cede calor para um outro fluido dentro desse trocador de calor chamado condensador, que fica ligado com a corrente de topo da coluna, a ponto de mudar de fase, de condensar. Então, ela cede seu calor e de vapor ela se transforma em líquido saturado. Tá? A gente sempre vai considerar que nós estamos no equilíbrio, que nós estamos em situação ideal. Então, esse vapor gerado no topo da coluna é saturado e o líquido, aquele se condensa também, ele se condensa até líquido saturado. Como? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Como eu faria se a gente estivesse na lousa, né? Então, sendo isso aqui um esquema... Cadê minha caneta? Aqui. Sendo esse aqui um esquema dessa mistura de dois componentes que eu estou separando na coluna de destilação, por exemplo, lá no enésimo estágio, eu tenho um determinado ponto de equilíbrio em que o líquido e o vapor estão trocando calor, né? Estão fazendo transferência de massa, e aqui eu tenho o meu vapor gerado e o líquido lá no enésimo prato, ou lá no primeiro prato do topo da coluna. Tá? O que acontece no condensador total? Essa corrente vapor que está sendo gerada lá no topo da coluna está nesse ponto aqui. Tá? Então, essa corrente de vapor que está nesse ponto entra no condensador e troca calor até que se transforme em líquido saturado. Até que ela se transforme em líquido saturado, também nesse ponto na linha de saturação, tá? Então, essa troca de calor está acontecendo no condensador. O que eu posso afirmar, então? Que a composição da corrente vapor lá do meu produto de topo, a composição lá da corrente destilada é a mesma, porque eu condensei totalmente a minha corrente no condensador total. Tá? E aí, agora, essa corrente líquida aqui, né, essa composição volta para dentro da coluna chamada de R, recirculação, reciclo. Tá? Então, a composição do vapor é a mesma da composição do reciclo e do produto destilado de topo da minha coluna, porque o condensador total condensou totalmente essa corrente de vapor saturado para líquido saturado. Tá? E eu mantive a composição. Isso é o que acontece no condensador total. Já na outra possibilidade de operação do condensador nessa coluna, é o chamado condensador parcial. Tá? O condensador parcial, a gente olhando aqui esquematicamente, ele é a mesma coisa do condensador total, é um trocador de calor, que recebe, no caso, um fluido frio, que vai receber calor dessa corrente quente aí de vapor para que ela se condense, enquanto o fluido frio se aquece. Tá? Mas reparem que a separação aqui no reciclo, na recirculação, está ligeiramente diferente. Por quê? Porque no condensador parcial, o que acontece é uma condensação parcial dessa corrente de vapor. Assim, ó, vamos ver se eu consigo desenhar aqui sem ficar apertando muito. Se eu estou lá em algum lugar de equilíbrio no último estágio da minha coluna, ou no primeiro lá do topo, eu tenho líquido e vapor nessas determinadas concentrações. No condensador parcial, o que acontece é que essa corrente de vapor, ela não se condensa totalmente, e sim parcialmente. Parte dela
se condensa e parte dela fica na fase vapor. Eu não trago todo esse vapor para a fase líquida. Eu troco o calor com o fluido de uma maneira que não seja toda a vazão de vapor que vire líquido. Então, o que acontece é que eu caio num próximo estágio de equilíbrio, em que eu fico com uma mistura parcialmente líquida e parcialmente vaporizada. Tá? E aí, vejam que eu tenho diferença nas composições, porque no condensador parcial, a composição agora da nova corrente de vapor gerada está aqui e a composição dessa corrente líquida está aqui. É aqui que eu leio a composição dessas correntes, certo? E ainda existe o reciclo, eu preciso retornar a parte líquida para o topo da coluna, para não secar a coluna, e as composições das correntes são diferentes. Então, o líquido que volta para a coluna está nessa composição, enquanto o vapor que volta para a coluna está numa composição maior do componente mais volátil. Deixa eu achar aqui meu mouse. Cadê o mouse? Caramba, aqui. Sempre eu estou falando em relação ao componente mais volátil, tá? Então, o que acontece é, eu tenho uma condensação parcial dessa corrente de vapor da coluna. Então, a composição do líquido que volta para a coluna é diferente da composição do produto destilado gerado, tá? Porque aí, esse novo vapor aqui, agora eu vou precisar passar por um novo condensador para que ele saia na forma líquida, e aí sim vai ser total essa condensação, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês da principal diferença aqui entre condensador total e condensador parcial é que na condensação total eu simplesmente mudo a fase e mantenho a concentração daquela corrente. No condensador parcial, eu condenso parcialmente e levo a um outro estágio de equilíbrio no meu processo. Ou seja, o condensador parcial é um estágio de equilíbrio fora da minha coluna. Tá? Então, o primeiro prato é um estágio de equilíbrio, o segundo prato é um estágio de equilíbrio, o enésimo prato é um estágio de equilíbrio. E no caso do condensador parcial, ele também é um estágio de equilíbrio, porém fora da coluna. Tá? Então, retomando, e agora na forma de texto, tudo isso que eu falei com vocês, o condensador total, quais são as características dele, né? A corrente de vapor do topo é condensada e a corrente líquida resultante é dividida em duas, ou seja, elas têm a mesma concentração. A corrente do destilado, ou produto de topo, e a corrente que eu chamo de refluxo, corrente R. São essas as nomenclaturas que a gente vai usar daqui para frente. Ambas com a mesma composição e igual à do vapor. Tá? Uma coisa importante é que o líquido gerado aí dessa condensação total deve estar na temperatura mais próxima possível do ponto de bolha para não resfriar o topo da coluna. Tá? Na hora de voltar para a coluna, esse líquido volta numa temperatura ligeiramente diferente, né, e inferior ao vapor gerado, mas eu tenho que cuidar, a gente tem que projetar o condensador e a troca de calor que vai acontecer ali, especificamente de maneira a eu não gerar um líquido resfriado, né, na minha condensação para voltar mais frio para a coluna, e sim o mais próximo possível da saturação. Tá? Idealmente, teoricamente, é assim que a gente considera. Já o condensador parcial, a principal característica dele e diferença em relação ao condensador total é que a corrente D é mais rica no componente mais volátil do que a corrente de reciclo que está voltando, tá? Então, as composições não são mais as mesmas. O condensador, então, deve operar numa temperatura ligeiramente inferior à do prato superior, tá? Essa temperatura não é mais menor, tão mais baixa, a ponto de condensar totalmente essa vazão. Bem? Bom, e como definição também a gente precisa saber daqui para frente que eu vou começar a trabalhar com o que eu chamo de razão de refluxo, tá? Os livros chamam de razão de refluxo, que é o R minúsculo, que a gente calcula como a razão que é a razão de refluxo, o quanto retorna para a coluna em relação ao produto de topo produzido, gerado. Bom, então, para finalizar essa parte sobre ainda estágios de equilíbrio, retomando.
o líquido de um prato flui para o prato abaixo e o vapor flui para o prato acima, tá? Se a gente vai chamar o primeiro de 1, ou o mais alto de 1, ou o mais alto de enésimo, o mais baixo de 1 ou de enésimo, depende aí das convenções de livro para livro, tá? Mas sempre o líquido é descendente e o vapor é ascendente. Cada prato é considerado um estágio de equilíbrio e um condensador parcial também é um estágio de equilíbrio fora da coluna. Assim, quando o líquido e vapor saem de um prato, eles estão em equilíbrio, porém, eles não chegam no prato seguinte em equilíbrio, tá? Eles deixam cada corrente de líquido descendente, de vapor ascendente, sai daquele estágio em equilíbrio. Mas quando chega no próximo estágio, ele não está em equilíbrio com a composição da outra corrente que ele encontrou ali. Ele precisa de tempo de contato suficiente para entrar numa nova condição de equilíbrio e assim deixar aquele estágio. Nas nossas considerações ideais, o líquido vai estar sempre no ponto de bolha e o vapor no ponto de orvalho, ou seja, equilíbrio. Quando entram em contato com as suas concentrações, tendem ao equilíbrio através de transferência de massa de uma fase para outra. Tá? Então, eles saem em equilíbrio quando chegam no estágio seguinte, que eles vão se encontrar com outra corrente, eles precisam transferir massa para entrar em equilíbrio novamente. O componente mais volátil do líquido se vaporiza e o menos volátil se condensa. De um prato para o outro, a concentração do componente mais volátil do líquido e a concentração do menos volátil do vapor diminuem. De um prato para o outro, a concentração do componente mais volátil do líquido diminui, porque ela tende a ir para a fase vapor. E a concentração do menos volátil no vapor também diminui, porque ela tende a ir para o líquido. Tudo bem? Leiam de novo aí essa frase com mais calma, para não confundir, tá? Sempre a gente tem o mais volátil sendo concentrado na corrente vapor e o menos volátil sendo concentrado na corrente líquida. Tem várias maneiras da gente falar a mesma coisa. Tá? E agora, para a segunda parte da nossa aula, que vai ficar para o próximo vídeo, a gente vai começar a falar então de cálculos de projeto, conhecendo já todas essas condições da coluna de destilação. Então, conhecendo já todas essas condições da coluna de destilação, dividindo em duas fases, em duas partes, a região de retificação, a região de esgotamento, e conhecendo as condições de condensação com a fase vapor do topo da coluna, a gente já pode falar de cálculo de projeto. Para falar de cálculo de projeto de coluna de destilação, não é tão simples, são várias as etapas de cálculos que a gente tem que vencer. Então, nós começamos os cálculos falando sobre as condições terminais e calculando informações faltantes nas condições terminais, para depois a gente seguir para o cálculo do número de placas teóricas, ou número de estágios teóricos, tá? Eu preciso saber quantos estágios eu preciso construir na minha coluna para separar até o meu interesse. E aí são vários os métodos e várias as possibilidades de calcular. Nós vamos estudar o método de Lewis-Sorrell, o método de McCabe-Tilley, o método de Ponchon-Savary. Existe também o método de Fensky e outros métodos que vocês encontram aí nas bibliografias mais avançadas de operações unitárias e colunas de destilação. Tá? Além de calcular o número de placas teóricas, a gente precisa calcular também o número de placas reais, porque por cálculo teórico a gente considera a condição de equilíbrio. No cálculo real a gente tem que aplicar a realidade, né? A gente nem sempre vai conseguir chegar no equilíbrio em todos os estágios. E por último ainda, calcular a altura e o diâmetro da coluna. Sobre condições terminais, que é o primeiro item aí do nosso cálculo de projetos, é conhecer as condições extremas da coluna, condições terminais. O que são os terminais da coluna? Os terminais de entrada e os dois terminais de saída que a gente tem, produto de topo e produto de fundo. Tá? Então, ao tempo todo, a gente vai precisar conhecer a composição e a quantidade da alimentação, a composição do destilado e a composição do produto de fundo. E essas são informações que a gente tem, que o próprio processo nos dá. Eu sei como vem a corrente que eu quero separar e eu sei o quão puro eu preciso deixar o meu produto final para seguir para a etapa seguinte, ou para vender, ou para finalizar o processo. O primeiro passo, então, é calcular as quantidades dos produtos obtidos. Assim, as condições terminais estarão estabelecidas. E a gente faz isso com balanço de massa.
tá? Então, das informações constantes no problema ou na vida aí que vocês tiverem com coluna de destilação, se faltar alguma informação sobre as condições terminais, logo de cara a gente já faz um balanço de massa para estabelecer todas essas condições antes de partir para o cálculo de estágios, tá? De maneira bem simples, como a gente já está acostumado a fazer balanço de massa, tá? Então, considerando misturas de dois componentes, a gente pode fazer balanço de massa total e balança de massa para componente. E é mais viável fazer para o componente mais volátil. É assim que a gente trabalha, que vocês vão encontrar nos livros de colunas de destilação. Tá? É mais fácil a gente fazer sempre para o mais volátil, porque os gráficos, as tabelas, as equações de equilíbrio que estão na literatura estão feitas para os componentes mais voláteis daquela mistura. Então, o balanço total nos diz que o que entra na corrente de alimentação vai ser igual ao que sai lá no produto de topo e no produto de fundo. Tá? E a gente pode fazer também para componente, sendo esse componente mais volátil. Então, a massa que entra é a vazão vezes a sua composição, a vazão vezes a sua composição, tanto na corrente de destilado quanto na corrente de fundo. Reparem que nesse balanço de massa para componente, eu não estou chamando de componente A, por exemplo, XA, XA, XA. Eu já subentendo que é o componente A mais volátil e o índice aqui me representa a corrente em que ele se encontra. Normalmente, a gente conhece a vazão e a composição na entrada, e eu sei também como que eu quero retirar esse produto, com que pureza eu quero retirar na minha coluna. Tendo duas equações e duas incógnitas, a gente é capaz de resolver simplesmente esse sisteminha de equações e partir para o próximo estágio de cálculo, já conhecendo todas as condições terminais. E o próximo estágio, então, é o cálculo do número de estágios, agora teóricos, tá? Ideais, considerando o equilíbrio. Então, a gente vai considerar o contato perfeito e tempo suficientemente grande para que o vapor e o líquido que deixam a placa estejam em equilíbrio, tá? E esses são os métodos possíveis da gente usar para calcular estágios teóricos. Tudo bem? Eu encerro por aqui e no próximo arquivo, no próximo vídeo que eu vou enviar para vocês, a gente vai começar a trabalhar com esses métodos. Até a próxima!